Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 14, né, que nós estamos fazendo, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Esse é um texto bem grande, então ele está sendo dividido em partes. E hoje ficou bem claro que ficarão 4 vídeos só para esse texto, porque ele é muito longo. E ele é, assim, como eu sempre digo, tudo é muito importante, mas eu achei esse muito interessante, porque fala muito dos filhos com os pais, né? Da ingratidão dos filhos para com os pais e da responsabilidade dos pais para com os filhos. Então eu achei que ficou melhor dessa forma que eu tô trazendo, tá? E assim, não dá pra ficar sapeando muito no vídeo anterior para continuar, porque são textos longos, aí fica muito longo o vídeo. Então assista, sabe, assista o vídeo anterior. Hoje é o 3º vídeo desse texto, tá? Não do capítulo, desse texto. Eu acredito que hoje seja o 6º vídeo do capítulo 14, porém é o 3º vídeo desse tema dentro do Honra teu pai e tua mãe, tá? Que é a ingratidão dos filhos para com os pais, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então, vamos lá. Que termina o vídeo anterior, né, dizendo que parece uma prova difícil, mas não é difícil não, né? O ignorante e o sábio podem cumpri-las. Esse cuidado para com o filho, a educação e a responsabilidade. Então, aí hoje a gente vai continuar. Então, assista os vídeos anteriores, tá bom? E vamos lá, então. Porque, falando do filho, né, de quando ele vem, de quando é gerado esse corpo, a responsabilidade dos pais para com eles, e aí traz que desde o berço, a criança ela já manifesta os seus instintos, tanto bons como maus, que traz da sua existência anterior. Então, se esse pai, essa mãe, esse cuidador já botar reparo, né, já observar, estudar, analisar qual é o comportamento que essa criança está tendo, como é que é, então, ele já vai ter uma noção de qual é o instinto dessa criança, é bom ou mal. Porque sim, é uma criança, é um bebê, é uma criança pequena. Ai, tão bonitinho, tão fofinho. Sim, a roupagem dela é pequenininha, mas o espírito, às vezes, é muito velho, né? Tanto que fala de outras encarnações. Então, assim, ele traz de outras encarnações. Então, aquele corpo dessa encarnação ainda é bonitinho, fofinho. Só que os seus instintos já vêm e às vezes eles já são bem aprimorados, tanto para o bem como para o mal. Por isso se faz necessário observar, sabe? Observar e observar com consciência e não achar que porque é meu filho é perfeito. Ninguém é perfeito. Então seja realista, pai e mãe, e observa, porque quanto mais cedo você observar, mais fácil vai ser a corrigenda para esse filho, para esse espírito. Todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Então, observa os menores sinais que revelam os germes desses vícios, porque às vezes são pequenos, porque criança faz coisas de criança. Não espere que a criança vá ter uma atitude de adulto para mostrar o quão orgulhoso, o quão egoísta ele é. Não, ele vai fazer coisas de criança, porque ele é criança. Então, observa os menores sinais, porque assim fica mais fácil para você identificar e se dedicar a combater, sabe? Sem esperar que isso vá se enraizando. Porque se não combater, se não cuidar, se não ensinar, vai enraizar sim orgulho, vaidade, egoísmo, com certeza. Então, a gente tem que fazer como bom jardineiro, que desde que identifica as ervas daninhas, pequenas ainda, já arranca. Para quê? Para não deixar enraizar e não tomar conta desse jardim.
Então é a mesma coisa, se você identifica uma ponta, um sinal de orgulho, de egoísmo nessa criança, no seu filho, já cuida para combater, já cuida para tirar, para ensinar o que é certo, porque senão, sim, vai tomar conta do caráter, da personalidade ali, porque já vem, já está nele de outras, então é muito mais fácil de ter raízes mais profundas nesta encarnação. Se deixar que o orgulho e o egoísmo se desenvolva, aí depois não adianta se espantar de mais tarde ser pagos, ser retribuídos com a ingratidão desses filhos. Gente, por isso que eu achei muito importante trazer bem detalhado esse texto, porque a gente observa, se a gente parar para observar, a gente identifica muito isso nos filhos hoje em dia. Não só hoje em dia, mas eu vivo hoje, né? Então, eu tô dizendo do hoje. Isso é de sempre, mas eu tô dizendo, a gente tá nessa, a gente pode fazer algo aqui nesse momento. Então, a gente observa muito. A gente tem muitos espelhos, então eu vou deixar acontecer comigo sendo que eu tô vendo no filho do vizinho, de um parente, na rua, sabe? Então, pra que eu vou deixar isso acontecer? E ainda ontem eu me deparei com um texto que eu achei uma reportagem, na qual uma pessoa sofreu um trote, que ele foi parar, ele passou na universidade, sofreu um trote, foi parar na UTI em coma, por conta de um trote. Então, assim, isso é um trote? É um trote, mas é um trote de pessoas, que caráter que elas têm, que orgulho, que egoísmo, que vício que tem para fazer isso com um outro ser humano. Por quê? Provavelmente porque lá atrás não foi combatido esse vício, esse egoísmo, esse orgulho, essa vaidade, seja lá o que for que tenha, né? Esse ser. Então, aí mais tarde, aí não adianta, porque aí muitas vezes acontece a reprimenda, porque se você não dá reprimenda para o seu filho, o ensinamento, o castigo, o ensinamento, a vida vai. Porque quando ele é pequeno é você, só que quando ele cresce, que vai para o mundo lá fora, é a vida que corrige. Aí depois não adianta chorar, como falam, né? Lágrimas de sangue. Então é desde pequeno e os pais têm a oportunidade de fazer isso, só que a gente vê muitos pais relapsos que deixam passar por falta de atitude mais firme, ou porque, ai, que bonitinho, ele ainda é uma criança. Só que essa criança tem um espírito antigo aí, traz coisas de outra vida. Então, pais, muito cuidado. Você que é pai, principalmente, pretende ser pai e mãe, né? Assista tudo, mas principalmente essa parte. Pegue o evangelho, leia, reflita, porque, gente, isso é muito sério, é muito sério. Que filhos porque a gente fala muito, que mundo que vai ficar para os nossos filhos? Que filhos deixaremos para esse mundo? Você entendeu? Quando os pais tudo fizerem, tudo que puderem fazer, de corrigir, tudo foi feito para o adiantamento moral desses filhos, porém não tiveram êxito, então podem ficar com a consciência tranquila. Não precisa ficar com a consciência pesada, porque tudo que podiam fazer foi feito. Aí é com o ser, com o filho. Responsabilidade é dele. Eu fiz tudo que podia fazer para o meu filho, mas não teve jeito. Aí a responsabilidade já é dele. Quanto à amargura muito natural que experimentam pelo insucesso dos seus esforços, porque sim, acontece, né? De você parecer que você... de que você falhou e tudo mais. Deus reserva-lhes uma grande, imensa consolação pela certeza de que é apenas um atraso momentâneo e que lhe será dado acabar em outra existência a obra então começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Quando eles aprenderem, aprenderem com consciência, com sabedoria, tiverem a consciência do que precisa, aí sim ele vai ter condições de retribuir com esse amor. Deus não faz as provas maiores do que nós podemos suportar. A gente já ouve isso, comenta muito isso, né? Deus não dá o frio maior do que o cobertor, não dá prova maior do que os nossos ombros podem carregar. Ele só dá provas, né? Nas quais
podem ser cumpridas, só não chegam provas nas quais nós podemos ser cumprida. O que muitas das vezes acontece é que falta vontade, né? Falta vontade da nossa parte. Então, se a prova não é cumprida, se a gente não executa essa prova, não é por falta de possibilidade, mas por falta de vontade, de força de vontade. Pois quantos existem que em lugar de resistir ao mal se comprazem com ele, né? Se entrelaça, gosta, faz parte. E é para eles que está reservado o choro e o ranger de dentes em suas existências posteriores, a colheita. Eu posso fazer o que quiser, eu tenho esse livre-arbítrio, só que eu vou colher o que eu plantar. Toda ação tem uma reação, então eu tenho, mas vai chegar o dia da minha colheita. Admiremos então a bondade de Deus, do quão bom e justo é Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento sincero. Chega um dia em que o culpado estará tão cansado de sofrer, o seu orgulho por fim foi dominado, e então que Deus abre os braços paternos e o filho pródigo se lança aos seus pés. Essa justiça, essa bondade de Deus acolhe e deixa um coração quentinho, uma esperança, né, em cada coração. Porém, não é porque a gente sabe, não é por saber que Deus é bom e justo que a gente vai ficar insistindo no erro, porque sabe que a hora que arrepender, ele vai estar ali pronto para nos acolher. Não é assim que funciona também, tá? Então, assim, a gente está tendo, enquanto você não tem o esclarecimento, é uma coisa. A partir do momento que você tem o esclarecimento, a sua responsabilidade é outra. Então, se você está se deparando com esse vídeo com qualquer conteúdo sobre, então aí você já não tem um véu, né, sobre o esclarecimento. O esclarecimento foi dado, foi trazido à luz. Então, a sua responsabilidade já muda, tá bom? E aí a gente vai deixar para o próximo vídeo, onde fala das provas, né? Que temos capacidade de lidar com as provas, porque se foi trazida para nós, Deus não nos dá uma prova maior do que a gente pode lidar, suportar, superar. Então, no próximo vídeo falaremos, e será o último vídeo, das provas, tá bom? Busquem conhecimento, Raimundo Mariano Dias, Agenda Espírita Brasil, entre tantos, são muitos os conhecimentos, tá bom? Um beijo no seu coração, beijos de luz e gratidão sempre.